Meu povo, bom sábado, hein? Espero que vocês estejam bem. Não gravei o vídeo ontem porque eu não quis. Não queria gravar ontem. Saí pra correr, dei um mergulho. Em novembro, tá dando pra mergulhar em Barcelona muito pouco, é verdade. Tava frio, tava nublado, tava quase chovendo, mas precisava de um banho de mar. E à noite fui sair com meus amigos, fui numa roda de samba. Quintal delas, muito obrigado pela noite. Vocês não fazem ideia de como foi bom e como eu precisava. Então, não fiz porque eu não quis. E hoje quase que eu não quis de novo. Vocês sabem muito bem por quê. E eu vou falar sobre isso. Mas antes eu vou responder algumas perguntas e daqui a pouco eu falo sobre o tema. O Márcio Contador Securitário. Se vocês precisarem de um contador, vocês procurem o Márcio Contador Securitário. Minas Conte. Porque é o meu contador. E o que eu dou de problema para ele, porque eu odeio burocracia. E ele ainda não me demitiu da função de cliente dele. É realmente louvável. Talvez porque seja da minha família também, então isso também se torna mais difícil que ele me demita. Ele pergunta, o Cruzeiro tem possibilidade de ser campeão da Sula? Eu não vi o Racing jogar, não assisti nem os jogos contra o Corinthians. Conversei com um argentino ontem que me dizia que o Racing joga muito bem. O Quinteiro é muito bom jogador, o Racing joga muito bem e o Cruzeiro não joga muito bem. Então acho que pode, porque é um jogo só, pela mística, porque pode fazer um bom jogo, porque pode estar num bom dia, porque na Sul-Americana o Cruzeiro tem ido melhor do que nos últimos 2, 3 meses já de Campeonato Brasileiro, então até pode, mas o normal é que perca. Então acho que não vai ganhar. Vamos ver. Mas os jogos do Cruzeiro têm sido... Eu tenho visto pouca evolução do que era o Diniz e já perdeu tudo do que tinha até agosto, mais ou menos, do Cruzeiro do início do Campeonato Brasileiro. Então, tá no meio do caminho. E o meio do caminho é horrível numa final de campeonato. Mas é um jogo só. O Diego Fiuza pergunta, tá feliz com o trabalho do professor Diniz? Sou seu fã, abraço. Eu também sou fã do Diego Fiuza, que é meu amigo. Ainda não estou feliz com o trabalho do Diniz, mas eu achava que era bem normal que o início fosse muito difícil. Trocar de técnico num final de temporada, ainda mais para um técnico como o Fernando Diniz, é o Antônio Lopes que chega para dar um chacoalhão nos caras, o Joel Santana, sabe assim, para ficar em alguns das antigas. Ainda o cara pode ir ali em 4, 5 jogos tirar alguma coisa. O Fernando Diniz não, né? O Fernando Diniz cozinha a fogo lento. Então, ainda não estou satisfeito. Eu defendo muito os trabalhos do Fernando Diniz, mas principalmente a forma de ver futebol de uma outra forma, o futebol do Fernando Diniz normalmente é entretido, é divertido, e eu gosto de ver futebol divertido. Então, se ele conseguir colocar isso no Cruzeiro, e eu acho que vai ser mais pro ano que vem, essa diversão e a cara dele no time, não sei se vai ganhar ou se não vai, porque a gente nunca sabe. Mas eu acho que a torcida do Cruzeiro vai ter uma caminhada divertida pela frente. Humberto Filho. Acha que a Libertadores tem vagas demais para clubes brasileiros? O nono colocado classifica e fica ruim. Caramba, tá chegando ao nono colocado já? Para se classificar para a Libertadores? Sim, eu acho que tem vaga demais. Eu acho que a Libertadores não precisa de tantos times. Tem algo aí da Conmebol de querer encher datas. Quanto mais jogos, mais dinheiro, mais patrocínio, mais televisão. Então, isso é um negócio. Mas tem times brasileiros demais. Existe algo também que eu vou responder mais para frente aqui sobre a dominância brasileira na Libertadores, o que também é muito ruim para a Libertadores, não para os times que estão envolvidos, não para o campeão. Se o Atlético ou o Botafogo ganharem, o Flamengo e o Palmeiras que vem ganhando recentemente, eles têm mesmo que ficar muito felizes, muito orgulhosos e encher a cara para comemorar, mas para a Libertadores é assim ruim que um país domine tanto, não só em número de títulos, mas em finalistas, semifinalistas, quadrifinalistas, para a competição não é bom não. E esse número aqui de 9 brasileiros na Libertadores, não sei se chega a tanto, é realmente um reflexo de que a competição se tornou muito para brasileiro, muito para argentino e pouco dos outros países, né? Poucas vagas. Walter Júnior, Bruno Fernandes, Rashford, Bernardo Silva, Çalhanoğlu e Paquetá. São craques de jogo pequeno? Não, eles são jogadores que ajudam muito o time, a estrutura de um time. Cada um aqui de uma forma, né? Mas esses caras também podem decidir jogos grandes. Algumas vezes eles ajudam muito em jogos grandes, mas nem sempre o jogador decisivo ou o craque é o cara que vai fazer todos os gols e que vai ganhar as partidas. O time precisa de um contexto, o time precisa de coadjuvantes, de bons coadjuvantes, de jogadores que levem a bola até esses protagonistas que vão decidir os jogos. E eu acho que algum desses jogadores aqui, especialmente Bernardo Silva, dos que você citou, é exatamente esse motorzinho, o cara da engrenagem que faz o time chegar à frente. Então, craque de jogo pequeno dá uma diminuída, falando que esses caras só jogam em partidas menos importantes. Eu não acho verdade. No 4-0 do Manchester City sobre o Real Madrid, o Bernardo Silva para mim foi o melhor em campo aquele dia. Não era um jogo pequeno.
E normalmente nem é tanto a do Bernardo Silva ser o melhor jogador, sempre. A questão é que ele não é o pior jogador nunca. Então ele dá um equilíbrio para o time muito, muito importante. Pedro Or. Bom dia, MB. Vou passar Natal e Ano Novo em Barcelona. Dicas de onde ir, o que fazer? Cara, vai no mercadinho de Natal. Assim, o que fazer tem o básico, né? Assim, os lugares para visitar e tal. Vai no mercadinho de Natal que tem na frente da Catedral Gótica de Barcelona para ver as tradições natalinas catalãs. Eu sempre falo aqui, e hoje nem está aparecendo os meus messinhos ali em cima, que são os caganeiros. É isso mesmo, é um bonequinho fazendo cocô. Existe uma tradição em cima disso e tal, e enfim, procurar as coisinhas típicas de Natal aqui é legal. Ano Novo tem, acho que, fogos de artifício na Praça Espanha, mas nem compara com o que é, por exemplo, na praia no Brasil e tal. Depois tem festa, tem balada. Mas eu faria não faz tanto frio em Barcelona, então dá para você aproveitar bem a cidade. Eles estão fazendo nos últimos anos aqui também iluminação especial em alguns recintos fechados. Teve 2 anos atrás que foi no Hospital de São Paulo. E não é simplesmente colocar luzinhas de Natal, é fazer realmente uma super iluminação, uma parada bem diferente, quase que um show de luzes. Então vale procurar. Chama Llum. Chama Llum? Agora não sei mais. Porque tem aqui, durante o ano, Llum Barcelona, mas eu acho que é um outro tipo de festival. Mas enfim, tá tendo. Procura aí Luzes Barcelona no final do ano, eu não lembro agora o nome como é, mas eu fui em 2021, foi bem legal, era no Hospital de São Paulo. Vale a pena procurar isso também. O Caio Pinheiro, sabe alguma coisa de Valência? Cara, não sei se vocês estão acompanhando, né? A Espanha foi acometida essa semana, especialmente a região de Valência, não só da cidade de Valência, mas a comunidade valenciana, né? Porque é como se fosse Rio de Janeiro, São Paulo, o estado e a capital têm o mesmo nome. Então a comunidade valenciana foi acometida por chuvas muito fortes, uma tempestade fora do normal. Até hoje já são contados mais de 200 mortos e não teve assim um deslizamento de terra, sabe, que soterrou uma vila, alguma coisa assim, onde normalmente, infelizmente, né, o número de vítimas é maior, mas são chuvas impressionantes que realmente alagaram cidades, as imagens são chocantes, é muito triste e eu espero que o pessoal de Valência fique bem. A gente passou por isso no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, e agora é a vez da Espanha. Então, é sempre muito triste. Tem canais para ajudar também, quem puder, quem quiser. Eu vou me informar um pouco melhor para eu também poder ajudar aqui em Barcelona. Tentei ajudar como eu pude o Rio Grande do Sul muito de longe, muito em pensamento e alguma coisa do que eu podia fazer. E aqui em Barcelona também vou tentar dar meu grãozinho de areia porque todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa estender a mão para o outro no momento difícil. César Bertolo. Bom dia, Becklerzinho, fofinho, lindinho. Normalmente depois disso vem uma pedrada. Acha que já passou da hora do Corinthians virar SAF? Não veio uma pedrada. Não. Virar SAF não é a solução de todos os problemas. Não pode ser a solução de todos os problemas. Não pode, porque virar SAF no Brasil virou sinônimo de papai vai me dar dinheiro. Né? Que algum rico vai colocar dinheiro no clube e isso vai solucionar os problemas do clube. Não pode ser assim. Não poderia ser assim. E eu tô falando da SAF, mas isso já foi assim no passado também, né? Recentemente o Palmeiras com a Crefisa, já foi o Palmeiras com a Parmalat e outros clubes em relação com outros patrocinadores ou mecenas ao longo da história. Eu acho que nunca pode ser assim. Neste momento esse debate está mais forte em relação a isso. Então eu acho que não. A solução não é virar SAF. Eu acho que deveria ser, inclusive, mais regulamentada essa questão de por onde entra o dinheiro e por onde ele sai dos clubes de futebol brasileiro. A questão é que o Corinthians já tem um faturamento muito alto. O Corinthians fatura só menos do que o Flamengo, né, no ano passado. R$1 bilhão por ano. O Corinthians ganha muito dinheiro e a máquina de ganhar dinheiro é a coisa mais importante para um clube institucionalmente. A questão é que esse dinheiro tem que ser gasto melhor, com mais calma, mais organização, mais coerência. E nessas coisas, de vez em quando, a SAF pode ajudar, especialmente se os donos forem responsabilizados pelos possíveis prejuízos que houver. Né? Isso tem que estar no estatuto lá e tal, na hora de fazer o contrato com um novo dono. Mas o Corinthians é o time do povo, né? Acho que o Corinthians tem... Acho que perderia muito da alma dele se ele virasse um clube de um dono e se ele perdesse a importância social que o seu torcedor tem dentro do clube. Tem que ser melhor administrado. Isso não necessariamente passa por uma SAF. A SAF apazigua algumas questões políticas, às vezes, né? A gente viu que no Vasco não foi bem assim. E apaziguar questões políticas é importante, mas você apazigua via não tem mais política. Não tem mais votação, não tem mais troca de ideias e de opiniões e de pensamento. Alguém pensa, vai lá e faz, o dono. É assim que fica. Mas pelo menos livra de más administrações. Então,
às vezes é positivo. Eu não acho que é o caso do Corinthians. Pela capacidade financeira, pelo tamanho da máquina Corinthians, eu acho que dá para sair do buraco. Acho que não vai cair, mas dá para sair do buraco institucional que o Corinthians está, sem a necessidade de uma intervenção de um dono e tal. Acho que dá para sair na boa. Talvez tenha chegado o momento que vocês esperavam, ou que tem muita gente esperando que eu faça alguma coisa. O Road Big Dream. Como você tem lidado com as falsas acusações? Por que as pessoas não veem conteúdo/contexto inteiro antes de sair julgando? Eu vou ler umas coisas para vocês. Faz um favor, cara, pega a tua cidadania espanhola e vira de vez espanhol. Defende os racistas em paz lá na Espanha. Patética sua análise. Que vergonha, hein, Beckler? Vai passar pano para o que fizeram com Vinícius. Você é uma vergonha. O cara vem ao vivo num programa transmitido para o público brasileiro defender os atos racistas dos europeus e criticar as atitudes do Vini Júnior. Mas o que esperar de um cara branco, rico e com visão de um torcedor do Barcelona? Na Espanha é assim, se você torce para o Real, que se foda o Barça, e se você é Barça, que se foda o Real. Ou seja, ele traz essa visão consigo. Ridículo. Racista. Espero que seja cancelado, seu merda. Vai tomar no cu, seu filho da puta. Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo e ponto, seu racista. Desgraçado. Tem mais centenas de mensagens assim. Tem muitas mensagens legais também, eu tentei responder algumas delas, não consegui. Respondo aqui meio que publicamente a todos, que me mandaram mensagens e tal, de público mesmo, né? Outra coisa são as pessoas mais próximas, ou que eu achava que eram mais próximas, e que se manifestaram ou não. Meu povo, é o seguinte, eu não vou vir, por acaso eu tô com uma camisa quase branca, mas eu não vou vir com uma camisa branca, pedir desculpa aos que se sentiram ofendidos e falar que eu fui mal interpretado. Porque eu não desdigo o que eu disse. E o que eu disse no De Placa, que foi o que gerou mais repercussão, eu já disse várias outras vezes. O único ponto que tem que eu disse no De Placa é sobre insultos do Vinícius e provocações dele com jogadores adversários, que não é uma notícia que eu tenho, não é uma informação que eu tenho, mas simplesmente que saiu na Espanha e eu devia ter feito o ponto de, segundo jornalistas aqui, o Vinícius disse isso, isso, isso. Esse ponto realmente eu deveria ter feito, já fiz outras vezes, no De Placa, no calor do debate, não fiz. O meu papel como jornalista, gente, é transmitir as informações e os contextos e também analisar essas coisas. E eu tento fazer isso da melhor forma que eu posso. Então, eu dou notícias que eu não gosto de dar. Eu dei notícia que o Messi ia sair do Barcelona. Eu não gosto de dar essa notícia que o Messi vai sair do Barcelona. Eu dei notícia que a relação do Barcelona com o Messi estava péssima. Eu dei notícia que o Neymar ia sair do Barcelona. O meu papel como jornalista é, sendo muito sincero com vocês, e o que eu mais faço é abrir uma câmera, vocês venham apertando um botão de REC e depois de stop, e falar da forma mais sincera possível. Que o Vinícius Júnior tem atitudes que geram controvérsia, de discussões com jogadores, de discussões com árbitros, de gestos para torcidas adversárias, é um fato. O Vinícius gera controvérsia por causa disso. Gostando eu de falar isso ou não. Que outras pessoas não falem, que o amiguismo não deixe, não é problema meu. O meu ponto como jornalista é que eu preciso falar as coisas quando me são perguntadas. Eu preciso assistir, analisar e relatar para vocês. E é isso que eu tento fazer. E eu não tenho complexo, isso para mim não é um tabu, que eu só vou falar hoje e não vou falar nunca mais, porque o comportamento do Vinícius seguirá sendo pauta. E a gente vai precisar continuar falando sobre o comportamento dele. Melhore ou não melhore. Então, que tenham votado em outros jogadores e não no Vinícius, porque esses comportamentos dele geram antipatia de algumas pessoas, eu acho bem possível que tenha acontecido. Um dos pontos é fair play. E alguém pode ter achado que o Vinícius não é um exemplo de fair play. Os outros jogadores não são perfeitos. O Rodri cantou Gibraltar es espanhol. Isso também não se faz. Que a cada final de semana você se exponha como o Vinícius se expõe, por exemplo, eu vi que foi comparado com o Dibu Martínez, que ganhou o prêmio de melhor goleiro e tal, também é debatível. Eu acho que o Vinícius está normalmente mais no centro da discussão do que o Dibu Martínez. O Dibu Martínez tem alguns episódios, o Vini são muitos episódios a cada final de semana que ele está envolvido em riff-raff com adversários e com torcidas e tal. Não estou entrando em nenhum momento aqui na questão racial. Então, que isso acontece. Eu não gosto disso. Eu acho que o Vinícius é o melhor do mundo. Mas eu preciso noticiar essas coisas quando eu sou perguntado sobre elas. E eu tento fazer isso da melhor forma, da forma mais honesta que eu posso. Alguém falou aqui de torcedor do Barcelona e tal. Eu tento fazer isso da melhor forma que eu posso. A questão racial e a luta racial do Vinícius, que eu repito, porque eu não vou desdizer nada e eu nem quero me explicar melhor, eu simplesmente repito. Para mim tinha que ter uma lei na Espanha, Lei Vini Júnior, antirracismo. Ninguém fez mais por esse país, até onde eu sei, nos últimos anos,
para combater isso, para levantar a voz e para gerar discussão como faz o Vinícius Júnior, com muita coragem. Que o Lamine Yamal vá ao Santiago Bernabéu, ouça insultos, que não fale nada, e quando perguntem para ele, ele fala, são 4 tontos, eu tenho só que pensar em jogar bem. É um posicionamento que o Lamine Yamal tem direito de ter, mas que o Vinícius defenda o Lamine Yamal publicamente contra a sua torcida no seu estádio, como o Vinícius fez um tweet no domingo, eu acho que mostra muito bem onde que o Vinícius está, onde que ele está pisando e que ele não vai baixar a bola e que ele não vai baixar a mão dele para ninguém nessa luta racial. E eu também acho que isso talvez tenha tirado votos dele. São 100 votantes, gente. 100 votantes. Será que ali não tem ninguém que acha chato demais esse discurso do Vini contra racismo? É lógico que deve ter. Lógico que deve ter. Mas vocês também não acham que tem gente que pode ter pensado que o Vinícius está toda semana falando alguma coisa de adversários, e algumas coisas sim tem leitura labial do Vinícius falando com adversários e com árbitros, e que ele não é exemplo de fair play? Também acho que pode ter. Vocês também não acham que pode ter que 3 dos 4 primeiros colocados eram jogadores do Real Madrid e que um pode ter tirado o voto do outro, e por isso o Rodri também se deu bem? Os votos ainda não foram divulgados, né? Só vão ser divulgados no dia 9. E que isso também pode ter tirado votos do Vinícius? Também pode ter tirado votos do Vinícius. Então, eu acho que o Vinícius tinha que ganhar, eu acho uma injustiça, eu fiquei extremamente surpreso. Eu acho que a questão da luta racial dele, atrelada com as atitudes que ele tem com adversários dentro de campo, gera um personagem complexo e controverso, e que isso as pessoas não gostam. Não sou eu. Eu gosto do Vini, eu adoro o Vinícius, eu ligo a televisão para ver ele jogar, e para mim ele é o melhor jogador do mundo. E para mim, 1 ou 2 anos atrás, ele já deveria estar, pelo menos, no top 5 de melhores jogadores do mundo. Então, não atirem para dentro do quartel. Não atirem para dentro do quartel. Eu não sou o que vai falar assim, gente, meu primeiro cancelamento foi assim tal. Não, eu não passei bem essa semana, não foi legal. Eu tô muito triste a semana inteira, porque eu tive que ligar para os meus pais e falar, vai chegar coisas em vocês falando isso do seu filho. E chegou, Então, não tô feliz, não foi legal, eu não mereço, porque eu não sou racista, porque eu defendo isso. E eu vou falar de novo. Se o Vinícius dentro de campo provocar de novo e se isso gerar controvérsia de novo, eu vou falar, gente. É o meu trabalho falar. Eu posso calar, eu posso ficar triste, eu posso não fazer nada, eu posso fingir que não aconteceu. Para mim isso é mau jornalismo. E eu não quero ser mau jornalista. Mas eu também não quero ser chamado de racista porque eu tento explicar as coisas como eu vejo as coisas. Então, enfim, profissionalmente foi isso. Pessoalmente foi horrível também. Apareceram amigos de onde eu não esperava. Eu vi que o Thiago Leifert, por exemplo, conversou muito comigo essa semana. E eu também acho que o que aconteceu com ele foi muito fora do tom, muito fora do tom. Que o Thiago quisesse que o Vinícius aparecesse e se orgulhasse do futebol que ele jogou e que achassem que ele não tinha lugar de fala para isso e tal, assim. Eu também acho que ia atirar para dentro do quartel. O Thiago claramente também estava do lado do Vini e incomodado e queria que ele também mostrasse. Outra coisa que é verdade, pode ser que o Vinícius tenha uma visão diferente, pode ser que o Real Madrid, e pode ser que realmente seria uma exposição que o Vinícius não tivesse que passar. Pode ser tudo, você pode opinar. Daí o linchamento também que está sofrendo o Thiago, eu também não acho justo, mas enfim, conversamos bastante essa semana. Muita gente não, algumas pessoas, não foi tanto assim, é engraçado ver essas horas. Algumas pessoas mandaram mensagens no privado, que para mim era o mais importante de tudo. Teve gente também que não mandou, então, assim, e que eu esperava bastante que mandasse, muito próximas, o que também dá para ver quem é e quem não é. Não que eu não soubesse, eu não desconfiasse, mas uma cruz e já está, não toco mais. Mas não foi legal. Não foi legal. E eu vou continuar falando. Vou continuar analisando o Vinícius Júnior dentro de campo, fora de campo, trazendo o contexto daqui, trazendo a minha opinião quando minha opinião foi perguntada, sem nenhum complexo. Porque eu acho que eu não fiz nada mal. Se daqui a pouco eu ver que eu fiz mal, eu não tenho nenhum problema de pedir desculpa, mas eu acho que eu não fiz nada mal. E eu me orgulho do meu trabalho. E eu me orgulho de quem eu sou. Se a partir daqui querem continuar xingando, eu tenho mais 200 mensagens dessas para ler. E eu vou ler todas. Não sei se eu vou ler todas, eu não li todas. Por exemplo, eu nem tenho Twitter, então eu nem vi o que falou lá, eu só imagino. Então, eu vou continuar trabalhando com paz, com a consciência tranquila, enquanto eu tiver paz e consciência tranquila. Porque é o jeito que eu sempre fiz e que eu acho correto. Estamos entendidos? E da próxima vez que tiver que falar sobre, eu falarei sobre. Seguindo. E tinham falado comigo assim, Beckler, é melhor você não falar nada, tá? Falei 10 minutos. Teste Williams. Dani Olmo ainda será titular absoluto essa temporada? Se tiver saudável, sim. Dani Olmo é um jogador muito diferente. Ele não é rápido, mas a velocidade dele para orientar corpo, para dar o passe e para fazer o futebol ser rápido, chama muito a atenção.
Ele não é um jogador explosivo, né? O Dani Olmo não vai ganhar na corrida de muita gente. Mas a velocidade que ele tem para deixar o jogo rápido me chamou muito a atenção. Já me chamava antes. Por exemplo, eu não gosto dele muito na ponta, porque ele não tem tanto 1 contra 1 nem velocidade para o que um ponta necessita. Mas ele jogando atrás dos atacantes é impressionante como ele limpa jogadas, como ele orienta o corpo para ganhar espaço e tempo. Velocidade é espaço e tempo em cima dos seus adversários. A questão é ele estar saudável. Dani Olmo tem um histórico de jogar 60% do tempo nos últimos 3 anos. Então, assim, é um jogador que, inclusive, o Big Data, né, assim, quem analisa por números, não recomendaria por essa questão muscular e essa questão física. Mas quando está saudável, ele é muito diferente mesmo. GJ Roman. E aí, MB, você acha que o domínio dos brasileiros na América do Sul é positivo para o futebol sul-americano? Eu falava isso anteriormente no 9 brasileiros na Libertadores, né? Não é positivo para o futebol sul-americano, porque acaba que você tem menos diversidade de outros países, de outros times, de outras culturas futebolísticas, de outras torcidas que se veem diminuídas, clubes que são diminuídos, né? Assim, clubes muito tradicionais que vão ficando muito para trás e que não conseguem nem chegar nas fases decisivas dos torneios. Agora, isso não é culpa dos clubes brasileiros. Tem essa questão do investimento que está sendo feito no Brasil nos últimos anos, que tem deixado o Brasil muito mais potente, é verdade. Como não tem uma regulamentação, por exemplo, a UEFA tem o seu fair play financeiro para que todos que disputem as competições europeias estejam dentro de um parâmetro. Por mais que o fair play da UEFA seja... Agora está mais claro, mas com o tempo meio no limbo. Como a Conmebol não tem esse fair play financeiro, como é possível que chegue um dono no Brasil e que coloque 300 milhões de reais durante a temporada para reforçar, e que é mais difícil que um dono faça isso no futebol do Uruguai ou da Argentina nem sei se pode, tá? Acho que não pode por lei, ou da Colômbia, faz com que o futebol brasileiro fique muito mais competitivo. Mas o futebol brasileiro também se organizou muito mais nos últimos anos, e eu tomo como parâmetro a muito boa venda de jogadores. O futebol brasileiro está vendendo muito melhor, porque está formando bem jogadores, não está desesperado para vender, o que faz vender depois em alta e não em baixa. Então o futebol brasileiro se organizou mais do que o futebol da América do Sul, que os clubes estão um pouco sucateados, né? A gente vê clubes sucateados na América do Sul e o futebol brasileiro, os clubes estão se organizando bem. Então tem mérito do futebol brasileiro, tem uma questão econômica, mas é sim muito ruim para o futebol sul-americano que exista esse gap entre Brasil e outros clubes. João Henri FC. Te surpreende o Pedri ter sido o jogador que mais correu em campo contra o Madrid? Surpreende. Não que eu acho que o Pedri não corre muito, porque realmente quando você vê no campo, os deslocamentos dele são muito longos mesmo. Mas como era um jogo que passava muito especialmente no primeiro tempo, de lá e cá, eu imaginava que os meio-campistas não tivessem se deslocado tanto e mais os jogadores de laterais e atacantes tivessem feito muito ida e volta e se deslocado mais. Eu diria, porque, por exemplo, alguns que correram muito também, como Camavinga, não ficaram nos 90 minutos, né? Então, me surpreende que tenha sido o Pedri pelo decorrer do jogo. E não que o Pedri não seja um jogador de correr muito. Outra coisa é que ele não corre tão rápido, né? Ele corre muito, se desloca para cá e para lá, mas não é um jogador de explosão. Isso às vezes faz falta, porque ele pode até chegar, mas se ele chegar atrasado, ajuda pouco. Alex Mack. Salah caberia e teria a possibilidade de ir para algum clube espanhol? Real Madrid e Barcelona, né? Porque os outros não têm o que oferecer para o Salah, seja de projeto esportivo ou de projeto ou de projeto econômico, né? Não podem pagar o que o Salah ganha. Agora, no Barcelona ele joga na posição do Lamine Yamal. Acho que o Barcelona não precisa. Pô, quer dizer que o Lamine Yamal é melhor que o Salah? Não, é que é melhor apostar num jovem de 17 anos, que pode, você não sabe qual é o teto dele, do que no Mohamed Salah de mais de 30. No Real Madrid seria a posição da direita, que em teoria é do Rodrigo. Aí pode até ser uma troca interessante, né? Assim, o Rodrigo aparentemente já está no auge do que pode oferecer, o que é muito bom, e o Salah ainda tem lenha para queimar. A questão é salarial e tal, enfim, uma escolha para fazer. Mas o Salah é muito bom mesmo. Agora, Atlético de Madrid, Betis, Valência, esses clubes não têm condições de arcar, especialmente com o salário do Salah, e de oferecer para ele brigar por títulos, né? Que é um jogador que eu imagino desse quilate queira todo ano. Miguel S. Nas. Vitor Roque ainda tem chance de atingir a expectativa que foi gerada nele quando ele saiu do Brasil? Sim, muito novo ainda. O Vitor Roque não tem 20 anos, gente. Não tem 20 anos, ele está fazendo agora a primeira temporada dele aqui na Europa, porque quando ele chegou no Barcelona, nem jogar ele jogou, ele estava completamente fora de sintonia com tudo. Chegou depois de lesão, de temporada inteira, com o clube em crise, com o técnico pedindo para sair. Aqui ele teve problema muscular assim que chegou.
foi expulso. Então, eu falava isso quando ele chegou. Os primeiros meses do Vitor Roque não é para avaliar. E depois chegou o Hans Flick, viu nos treinos, viu na pré-temporada e decidiu que o melhor era ele sair, que talvez ele iria evoluir mais saindo e jogando do que ficando aqui jogando pouco. E eu tenho gostado da evolução dele no Betis. Fez 2 gols nesse meio de semana num time de divisão inferior da Espanha, né, de Copa do Rei. Mas o jogo dele contra o Atlético de Madrid, para mim, foi muito bom. Número de intervenções, os movimentos que fez, a continuidade que deu no jogo. A bola não entrou, ele teve 2 boas chances, a bola não entrou. Também tem que entrar mais. Eu acho que agora ele já tem 5 gols pelo Betis. 3 no Campeonato Espanhol, se não estou enganado. Será que eu consigo chegar nisso rápido? E 2 pela Copa do Rei. Então... Caramba, abri aqui o aplicativo, tem 9 gols na Bundesliga. Vamos ver Vitor Roque. Eu só quero conferir se são 5 gols mesmo pelo Betis até aqui. São 4 gols, 2 no Espanhol e agora 2 na Copa do Rei. A bola tem que entrar mais, tá? Eu imagino, quando ele chegou ao Betis, eu imaginava uma temporada entre 10 e 15 gols, participações, entre gols e assistências e tal. Em La Liga. Tem 2 até agora. Precisa entrar mais, mas a participação dele no jogo contra o Atlético de Madrid eu já gostei mais. J. Henrique _ Caminha. Se o Barça e o Rafinha mantiver a regularidade, ele pode vencer a bola de ouro? Pode. O Rafinha não é, acho que não é aí muito exagerado dizer que na temporada europeia até aqui, ele seja o melhor jogador. Porque o Barcelona é o melhor time da temporada europeia até aqui, eu acho, e o Rafinha é o melhor jogador do Barcelona. Lewandowski tem mais gols, mas o que o Rafinha faz de... Entre gols e assistências, o Rafinha já ofereceu 17 gols essa temporada. Acho que o Lewandowski, entre gols e assistências, 19, tá perto. O Lamine Yamal tem 13 participações, então os 3 estão muito bem. O Rafinha, além de tudo, oferece muita coisa sem bola. E o jogo dele contra o Bayern, que era um jogo muito difícil e tal, foi espetacular. Cole Palmer está jogando muito bem, Mohamed Salah está jogando muito bem, acho que são os outros grandes jogadores, Gyökeres sempre bem, no Sporting, são os grandes jogadores da temporada europeia até aqui. A questão é, assim, imaginando que tudo vai dar certo, né? O Barcelona ganha na Liga, o Barcelona ganha a Champions, o Rodri está machucado, ainda dizendo ele está fora de ação. A questão é que tem um protagonismo aí para se dividir com Lewandowski e Lamine Yamal, e existe um hype em cima do Lamine Yamal, que na hora dos votantes lá escolherem, pode ser que o coração toque mais no hype do Lamine Yamal do que num jogador batalhador como é o Rafinha, porque o que ele oferece invisivelmente é muito grande, mas que também está brilhando. Mas o Lamine Yamal tem essa chama da juventude, dos 17 anos, o que eu imagino que pode tirar votos do Rafinha. Mas sim, se o Barcelona for tão bem assim, vai concorrer. Se o Barcelona ganhar Champions e Liga, os 3, Lewandowski, Rafinha e Lamine Yamal, acho que vão concorrer aos prêmios individuais. Augus _ Oli. Só o Fred faz conteúdo para a TNT México? Parece que só vejo ele no estádio e nas ligas nacionais. A TNT México está transmitindo Premier League. E como o Fred está no Reino Unido, é ele que tem tido essa grande oportunidade de trabalhar também nos jogos de campeonato inglês com direitos de transmissão. Muito merecedor, né? O Fred é excelente, para mim é um dos melhores que tem. Uma grande pessoa também, que ele e Quesada nesses dias foram incríveis. E está tendo a oportunidade também de trabalhar para a TNT México nesses jogos de Premier League. Então, só ele sim. Parabéns para ele. Cauê _ Matos. MB, com uma possível contratação do Nico, acha que nesse time atual ele já chegaria a titular? Acho que não chegaria a titular. Eu acho que se ele tivesse chegado antes do Rafinha estar mostrando o que está mostrando, pela Euro que ele tinha feito e pela novidade, seria muito normal de que ele começasse a temporada como titular na ponta esquerda e não o Rafinha. E talvez o Rafinha por dentro e tal, que é uma posição mais do Dani Olmo, né? Se tivessem todos. Hoje eu acho que o Nico seria muito importante para revezar. Acho que o Rafinha, por exemplo, dos 14 jogos do Barça, ele fez 11 completos. Para revezar com o Rafinha, para revezar com o Lamine e o Rafinha jogar na direita, enfim, para rodar. E acho que em jogos de espaço fechado, o Nico tem muito 1 contra 1. Também joga bem em campo aberto, mas especialmente em jogos fechados ele vai muito bem. Então, para alguns jogos determinados, eu acho que ele poderia ajudar bastante. É uma contratação que eu acho que o Barcelona precisa, por mais que estejam todos da frente muito bem, Rafinha, Lamine, Lewandowski, é uma contratação que eu acho que o Barcelona não pode tirar de órbita para a temporada que vem. Não é saudável que você jogue uma temporada com 3 atacantes tão bons, mas que no banco de reservas você tem Ansu Fati, Ferran Torres e Pau Victor. Existe uma diferença muito grande entre os titulares e os reservas vão ser necessários durante a temporada, sabe-se lá quando. No próximo jogo, 1, 2, 3 podem se machucar,
e aí você perde muito pro seu ataque nos próximos jogos. Então, sim, precisa de mais gente. Edu Benjamin, por que o Barcelona forma tão bem? Eu acho que porque tem uma maneira de fazer. Quando você tem uma maneira de fazer as coisas, sempre, a tendência é que você faça aquilo melhor. É também uma tendência que você não faça outras coisas, né? Se você sabe fazer ovo mexido muito bem, seu ovo mexido vai ficar muito bom, mas você não vai fazer ovo frito, você vai fazer outro tipo de ovo. E eu acho que é isso que faz o Barcelona. Ele tem uma forma de qual é o jogador que a gente quer, o biotipo que a gente quer, o tipo de treinamento que ele tem e onde que ele vai chegar. E a partir dali o Barcelona acho que consegue entender muito bem os jogadores, esse processo de formação. Quando você não tem o norte, você depende muito de que o talento apareça por ali e que você tem que trabalhar ele. Outra coisa que pode acontecer também que o Barcelona tem o talento e que escolha trabalhar de uma forma muito determinada e que às vezes pode esse talento. Isso talvez possa acontecer em algum momento, mas eu não acredito. Então, a coerência na hora de formar, ter as ideias muito claras, ter uma metodologia muito clara, faz com que você forme. Agora, aqui, por exemplo, existe uma crítica que o Barcelona forma mal zagueiros. Tudo bem que agora está aparecendo o Paco Barcia e tal, porque o Barcelona é tão dominante na base com a bola no pé que os zagueiros defendem pouco. Eles são mais criadores do que defensores. E tem muitas métricas que mostram que a progressão que eles têm com a bola no pé é muito importante na hora de escolher um zagueiro para o Barcelona e não a capacidade dele de defender. Então tem isso, né? Qual que é o tipo de zagueiro, o tipo de meio-campista que você forma. Então, por exemplo, não é um time de formar muitos noves, muitos atacantes, porque é um time muito construtor desde trás e tal, e que o 9 é uma parte dessa engrenagem, não necessariamente um fazedor de gols. Então, às vezes você tem na base um jogador que faça muitos gols, mas que combine pouco com o resto do time, que seja um jogador pouco associativo, e esse cara acaba ficando para trás nesse processo formativo do Barça. Tem prós e contras. No final das contas, eu acho que os prós são muito maiores. É realmente um clube que forma excelentes jogadores, tanto que a gente viu aí contra o Real Madrid, acho que 6 ou 7 jogadores da base começaram jogando, Iñaki Peña, Paco Barcia, Baldé, Firmín, Lamine, 5, né? Começaram jogando. O meio, Marc Casador, 6. 6 titulares contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Num 4-0. Contra o clube mais rico do mundo. Então, sim, funciona muito bem a base do Barça. Fernando Doca. Corinthians pode cruzeirar caso seja rebaixado para a Série B? O cruzeirar me pega legal, hein? Virou um verbo. O que quer dizer ficar muito tempo na segunda divisão bem ferrado, né? Acho que não, por essa questão econômica. O Cruzeiro, além de cair, ele se afundou no próprio buraco. Assim. O Cruzeiro caiu e quebrou as pernas. Outra coisa é cair e ter força para voltar. O Cruzeiro não tinha dinheiro, o Cruzeiro tinha muitas dívidas, o Corinthians também tem muitas dívidas, mas ganha muito dinheiro. A questão é quando você está economicamente mal e não ganha dinheiro para sair daquela situação. Então, acho que o Corinthians não vai cair, tá? Esse time melhorou muito depois da janela de transferências, depois da chegada do Ramon Dias também, e acho que não vai cair, não. Acho até que vai se salvar com uma boa qualidade de saúde para os seus torcedores na reta final do campeonato, nessas 7 rodadas finais. Mas acho que se cair, pela força que tem, sobe automaticamente. Assim, tem que trabalhar, mas acho que sobe. O Rádio Coler me mandou mensagem, um abraço, aliás, para as páginas de torcedores do Barcelona que mandaram bastante mensagem esses dias também. Qual é a maior dor de cabeça de um correspondente esportivo? Abraço. Essa semana. É a maior... Cara, a maior dificuldade, o maior desafio é realmente você estar muito atento ao que é o contexto de onde você está e saber explicar isso bem. Para isso que serve um correspondente. Não serve para mais nada do que isso. Então, assim, vocês querem saber qual que é a visão da Espanha, da Europa, qual que é o sentimento de um torcedor, como que funciona o DNA de um clube, como que os torcedores, o futebol, a imprensa, é tudo um organismo vivo. Então, a nossa função é de observar muito, conversar muito e entender os pontos que são passados e colocados e absorver isso e transmitir para as pessoas no Brasil. Essa é a maior dor de cabeça. Você pode fazer isso vendo notícia, escutando rádio e tal. Você pode conversar com muitas pessoas. Essa semana eu tive alguns eventos assim para me encontrar com jornalistas de outros lugares para conversar sobre muitos temas que é muito importante, que você também entende sobre o futebol no país dele, sobre as pessoas no país, sobre como funciona a torcida naquele determinado país. Você pode conversar com pessoas do clube ou pessoas ligadas a jogadores e entender como é que é o contexto disso tudo, condensar isso tudo numa coisa só e passar para as outras pessoas. Acho que é o principal trabalho de um correspondente é esse. Tem uma pergunta parecida aqui do
Iguaguiar. Qual é a relação entre jornalista e fonte? Você paga ou é um favor de alguém de dentro? Nunca paguei por nada. De vez em quando eu pago um café, pago um jantar, alguma coisa assim, porque faz parte do networking que a gente faz com fontes. E às vezes é um favor, mas assim, a fonte também sabe que quando tá te passando alguma coisa, ou é porque ela confia em você, ou é porque é uma informação que ela se sente confortável para compartilhar, ou é porque ela está meio que te utilizando também, se essa informação sair no meio de comunicação para o meu cliente, para o meu jogador, para o meu clube, isso aqui pode ser positivo nesse sentido e tal. Então a relação que eu tenho normalmente é assim, eu não tenho amigos, até posso tenho amigos, assim, do meio e tal, mas sem amiguismo. A questão é essa. Acho que o ponto é bem esse. Não é não ser amigo, é não ter amiguismo. Então, na hora de passar uma informação, na hora de explicar alguma coisa e tal, você pode falar alguma coisa que seja negativo para sua fonte, que seja negativo para o clube que você trabalha, que você tem relação lá dentro, que seja negativo para o técnico. Por exemplo, eu tinha muito boa relação com algumas pessoas próximas ao Xavi. E eu nunca deixei de criticar o Xavi. Em novembro do ano passado eu disse, para mim, deu. Acho que o Xavi não tem mais recorrido aqui, não tem mais caminho. Acho que é o fim da linha. E eu continuei tendo boa relação, porque quando você faz as coisas com respeito, você pode discordar de vez em quando e criticar de vez em quando, e a maioria entende. A maioria entende. De vez em quando os jogadores têm um pouco mais de dificuldade de entender críticas, porque eles não são criticados nunca. Então, eles têm mais dificuldade com isso. Mas a minha relação com fontes é essa. Assim, eu já tive uma vez que eu estava jantando com uma fonte, e a gente tomando cerveja e tal, não sei o quê, ele começou a falar muita coisa, eu falei, você sabe que tá falando com um jornalista, né? Ele falou, você sabe que isso aqui é um jantar nosso. Eu falei, beleza, nunca saiu nada daquela conversa. Então você entende muita coisa, mas você também preserva quando não pode falar. Eu pelo menos trabalho assim. Tá dando certo ou não, vocês que me digam. Henriques Benji. É unânime dizer que Vinícius foi boicotado? Não é unânime. São 100 votos. O que é ser boicotado? Que quem não votou no Vinícius é porque odeia o Vinícius? Pode ser que prefira o Rodri, pode ser que tenha votado no Bellingham e ter votado no Bellingham e não no Vinícius fez com que o Vinícius tivesse uma pontuação menor do que o Rodri, lembrando, né, que se votava de 1 a 10, do primeiro ao 10º, e ali tinha uma pontuação e tal. Pode ser que tenham votado no Carvajal, por tudo que ganhou com o Real Madrid, mais do que ganhou com a Espanha. E eu sei que tem muita gente falando que, por exemplo, é uma votação, um prêmio europeu. São os 100 jornalistas dos 100 países mais bem ranqueados que votam. São 41 europeus, os países mais bem ranqueados, e 59 não europeus. 22 da África, 16 da Ásia, 10 da América do Sul, 1 da Oceania e mais América Central e do Norte. Tem 41 europeus e 59 não europeus. Então, se a questão é que os europeus odeiam o Vini Júnior, o eurocentrismo e tal, tem 59 votos de fora da Europa. Se a Espanha odeia o Vini Júnior, o Alfredo Relaño, que é o ex-diretor do AS, votou no Vini Júnior. Inclusive, eu vi uma entrevista dele dizendo que pensou em não votar exatamente pela questão fair play, mas votou. Então não acho que foi boicotado. Eu acho que foi injusto. Eu votaria no Vini. Eu não tinha dúvida que o Vini ia ganhar. Para mim, assim, existia uma discussão do segundo, se era Rodri ou Bellingham. Mas eu não tinha nenhuma dúvida que o Vini ia ganhar. Para mim, a temporada dele é muito melhor do que a dos outros. Se Cristiano ou Messi faz uma reta final de Champions que o Vinícius fez, nenhuma dúvida de que eles ganhariam. Mas boicotado, não. Eu acho injusto. Mas, cara, no futebol, às vezes se ganha, às vezes se perde. E ele perdeu. Pra mim, sem mais, tá? Sem mais. Eu não faço sobreinterpretações mais do que as que eu já fiz, né? Que eu acho que o personagem Vinícius Júnior gera controvérsia. E eu acho que sim, tem pessoas que não gostam do discurso tão importante e bonito dele na luta antirracial e que também teve gente que votou por isso. Mas eu não acho que esse tenha sido o ponto central da votação, sabe? Assim, não acho que tenha sido isso que tirou mais votos do Vinícius a ponto de fazer ele perder. Eu posso estar errado, mas é o que eu acho. Kens, _ 01. O Barça, ao inaugurar o Camp Nou, vai apresentar uma contratação bombástica? Qual seria o melhor? Acho que não, cara. Assim, o Camp Nou vai ser reaberto 100% daqui a 2 anos, né? No meio de 2026. Então, até lá o clube já deve estar economicamente melhor e talvez queira uma super contratação e tal, mas eu acho que o super nome do Barcelona para os próximos anos talvez seja o Lamine. O super nome. Outra coisa é que o Rafinha é excelente, e que o Dani Olmo é ótimo, e que o Lewandowski ainda dá caldo e tal. Mas o cara de 17 anos, que talvez vai ficar aqui 10 anos brilhando, se tiver cabeça, se tiver futebol, se não se lesionar, é o Lamine.
o clube nem sabe como que vai estar daqui a 2 anos, nem sabe quais vão ser as necessidades econômicas daqui a 2 anos. Então, não dá para dizer que o Camp Nou virá com um presente a mais, né? Assim, além do estádio, uma cereja no bolo, que é um super jogador. Não sei nem se vai ter condições econômicas, nem a necessidade futebolística para isso. Cal AZ4X. O que você acha da linha avançada da defesa do Barça? Não, você acha que a linha avançada da defesa do Barça pode ser superada? Pode. Assim, ela não foi superada várias vezes por muito pouco, né? O Barcelona deixa, vi outro dia uma estatística, em impedimento, até a última rodada do final de semana, quase o dobro do Brighton, que era o segundo das principais ligas europeias. Então, realmente é bem feita, bem treinada, jogadores muito atentos, futebolisticamente muito inteligentes para conseguir fazer. Mas quando o Harry Kane fica impedido por um pé, o Mbappé outro dia por um joelho e tal, também tem jogar uma moeda para cima e ela vai cair cara ou coroa. Por enquanto tá caindo cara, tá caindo todas pro lado do Barça, mas pode não cair. Então, assim, é muito arriscado. Esse risco leva a você pressionar alto, roubar a bola, pressionar o adversário, e o risco tá valendo a pena pro Barcelona. Tá valendo a pena. O Barcelona tá indo por uma trocação muito arriscada e está se dando bem. Então, mas sim pode ser superada, especialmente com a entrada de jogadores de segunda linha. Eu não vou pegar isso aqui, né? Se os atacantes do time adversário fazem movimentos para confundir a marcação e puxam alguém dessa linha do Barcelona um pouco para trás, quem vem do meio ou quem vem de uma linha atrás pode se dar bem nesse tipo de situação e avançar sem impedimento em direção ao gol. Certamente os adversários estão estudando como fazer. Então, certamente o Barcelona ou vai ter que fazer ainda melhor, ou vai ter que se adaptar daqui a muito pouco para não ser superado pelos seus adversários nessa linha tão alta. Rodrigo Vidor. Qual foi a reação dos europeus com o Vini não ganhando a bola de ouro? Bem diferente dos brasileiros, né? Debate se foi justo ou não, eu acho que eu vi mais debate, mais repercussão do Real Madrid não ter ido, que realmente pegou muito mal em muitos lugares. Futebol, às vezes você ganha, às vezes você perde, e não pode ser que quando você perca, ainda mais você é um clube que perde muito pouco, que você acha que é por uma conspiração, uma falta de respeito e tal, como o Real Madrid aparentemente interpretou. O fato do Vinícius não ganhar, teve gente que concordou, que discordou, teve muita gente enaltecendo também o Rodri, falando, pô, não esperava, mas olha só que legal, que um cara de grupo, um cara coletivo, um cara que mostra mais ou menos que o futebol não são só números e atacantes vença. Então eu vi para todos os lados, mas certamente a repercussão é muito diferente do Brasil, que nós escolhemos um claro vilão, que é o racismo que o Vinícius Júnior sofre, e é real que o Vinícius Júnior sofra racismo, e é real que isso impacta no que as pessoas veem em cima dele, mas nós escolhemos esse vilão unicamente. Aqui foi diferente a coisa. DF Nascimento, 1986. Ia mal de direita no clássico e você questionava o fato dele usar trivela. Ele guardou para surpreender. Pode ser. E tomara que use cada vez mais, que se sinta confiante, que veja que nem sempre vai poder chutar de esquerda. Sempre que ele for puxar para a esquerda para chutar, ele vai perder um pouco de tempo. É bom que ele use o pé direito. Foi só o segundo gol da carreira do Lamine Yamal de pé direito. Bom, carreira do Lamine Yamal, começou a jogar outro dia. Mas nessa uma temporada e meia que ele tá jogando, foi só o segundo gol dele de pé direito. O primeiro tinha sido um gol meio que de rebote, meio que assim ali, empurrar a bola para dentro de direita contra o Granada. E dessa vez, de fato, leva a bola pro pé direito e dá um tirambaço para finalizar. É um jogador de 17 anos, que ainda tem para evoluir muito, muito, sim. Fundamentos mesmo. O Lamine Yamal está num processo de formação que o normal fosse que daqui a uns 2, 3 anos ele começasse a jogar no futebol profissional. Então é claro que ele ainda vai melhorar. Cabeceio, chute de fora, de dentro, pé direito, tudo isso ele tende a melhorar. Tanto que às vezes, outro dia alguém falou e eu concordo, ele faz mais golaços do que gols. Então daqui a pouco ele vai começar a fazer os gols normais também. Por enquanto ele tem feito os golaços. E de pé direito. Otávio Cine. Morar fora do país e não poder cuidar dos pais. Como lidar com isso? É chato, né? Eu tô em janeiro eu vou fazer 10 anos de Barcelona. E quando eu vim, os meus pais tinham 50, eles estão com 60, eles ainda estão bem jovens e tal, tá tudo certo. Mas são 10 anos longe dos meus pais. Então eu nem preciso cuidar dos meus pais precisam cuidar de mim ainda. Eu nem preciso cuidar deles, mas a convivência e saber que eu estou escolhendo ficar longe dos meus pais porque eu estou vivendo a minha vida, tem um peso. É chato, ainda bem que eu tenho condições de ir no Brasil regularmente e tal para ficar com eles, porque eu preciso
do convívio dos meus pais, eles também acho que precisam do meu convívio, nós precisamos uns dos outros, mas sim é chato e quanto mais velhos eles ficarem, mais chato vai ficar. Nelson Araújo, EDF. Fala, MB. Você pensa em ser comentarista de estúdio? Gosto muito das suas análises. Em televisão eu fui pouco tempo. Eu fui comentarista de alguns programas do Sport TV entre 2013 e 2014. E aí depois em 2015 eu vim para Barcelona, para comentar estúdio, né? Em rádio eu comentei bastante tempo, na Rádio Globo de São Paulo, na Rádio Globo Minas, eu fiquei 5 anos como comentarista de estúdio e comentarista de jogos. Penso, não agora, um dia. Aqui em Barcelona fui durante 3 anos comentarista. Foi um ano da TV3, TV Pública Catalã, e 2 anos da TVE, que é a TV Pública Espanhola, mas num canal local, um canal catalão. E eu achava muito legal, gosto muito de mesa redonda, me sinto muito confortável, gosto de interagir. E foi muito boa experiência aqui, de 3 anos, trabalhando um programa por semana e tal, ia lá, dava minhas opiniões, gostava bem. Penso sim. Rafael Vitor SV. Fala, Beckler, você acredita em vida fora da Terra? Chega de tudo aqui, né? Acredito, mas acho que não em forma humanoide, assim, não em forma da gente e tal. Acho que em algum lugar por aí se desenvolveu vida. Se é vida inteligente, se é ET, como que eles fazem e tal, não sei, mas, pô, tem muito universo mundo afora. Tem muito universo afora, para que não tenha tido a coincidência de se gerar vida em outro lugar. Eu acredito em vida fora da Terra, sim. Não sei se eu acredito nas vidas na Terra. É outra questão. Tiago Hidalgo. Você acha que a frase "o futebol venceu", que o Rodri cita, é alfinetada ao Vini? Não. O mundo não gira em torno do Vini toda hora, gente. Eu acho que não tem nada a ver com o Vini. Acho que ele está falando dele, está falando de que o futebol é coletivo, de que ele faz parte de um coletivo e tal. Então, eu acho que às vezes a gente está complexado e sobreinterpretando algumas coisas. Acho que pode ter sido, eu estou errado, mas acho que não foi alfinetado ao Vini, não. JV Silva 1. O Barcelona tem um avião próprio ou aluga aeronaves comerciais em suas viagens? Ele não tem um avião próprio, até onde eu sei. Até onde eu sei, não. Tem um avião que é plotado, né? Com o Barça feminino, uma parceria do Barcelona com a Vueling. Eu já peguei esse avião, inclusive, dentro também ele é todo de Barça. Mas é um avião comercial, por exemplo, eu já peguei ele numa viagem para... Não sei se foi para Paris. Enfim, eu já peguei esse avião em alguma viagem que eu fiz. Mas não é um avião do Barça. O que sim o Barcelona sempre faz, o masculino e o feminino, é viajar em voos fretados. Então, o Barcelona não pega um voo que eles ocupam lá 60 lugares e os outros 40 lugares do avião são ocupados por passageiros comuns, por assim dizer. Isso não. Não só o Barcelona, a maioria dos clubes europeus sempre viaja de voo fretado. Agora, se o avião é do Barça, eu diria que não. O Barcelona não tem um avião no seu patrimônio. Pedro, tá mal escrito, tá faltando mais. Pedro Costa, underline. Se Cristiano Ronaldo no seu áudio fosse treinado por Pep Guardiola, daria certo? Personalidades fortes. Eu acho que daria sim. Eu acho que o Cristiano tem personalidade forte, mas normalmente se o técnico faz ele jogar bem, ele fica muito satisfeito, né? E o Pep também, se o jogador entrega o que ele está querendo, ele também fica muito satisfeito. Acho que sim, que o Guardiola teria tirado o melhor do Cristiano Ronaldo. Agora, sem o Guardiola, o Cristiano Ronaldo também foi excelente, né? Então, não sei se um fez falta na carreira do outro. Se o Cristiano pudesse ser ainda melhor e o Guardiola seria quem fizesse isso, ele seria um monstro absurdo. Mas acho que não fez falta um pro outro, não. Letícia Valquira Enge. Tirando o Messi, qual o melhor jogador que você viu jogar no estádio? Cristiano Ronaldo. Eu vi o Ronaldinho jogar. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Ronaldinho. O Ronaldinho é mais habilidoso, mais mágico, mais lúdico. Eu pagaria mais ingresso para ver o Ronaldinho do que o Cristiano Ronaldo no auge, não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Mas o Cristiano, os números são o que são. Então é o Cristiano Ronaldo. Agora, eu vi o Ronaldinho, mas não vi o Ronaldinho no super auge, né? Eu vi o Ronaldinho algumas vezes no Brasil com a seleção brasileira. Nem sei se eu vi. Diria que não, porque eu vi o Brasil e a Argentina de 2008, ele não estava. Então eu vi o Ronaldinho algumas vezes com o Galo. Caramba, eu vi o Ronaldinho muito pouco. Se bobear, eu não vi o Ronaldinho Gaúcho jogar em campo. Letícia Valquíria. E você gerou isso aqui em mim. Agora eu tenho que lembrar se eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogar. Cara, eu vi, porque 2012, por exemplo, eu trabalhava na Rádio Globo São Paulo, acho que eu fiz o Palmeiras e Atlético, alguns jogos assim que o Ronaldinho tava. Eu lembro que eu fui um dia no Independência, levei meu amigo Paulo Ramírez, um catalão que trabalha no Brasil, pra gente assistir um jogo do Galo, o Ronaldinho tava, jogou bem, fez gol, sim, vi o Ronaldinho jogar assim.
Ufa, que alívio! Só faltava não ter visto, mas o melhor que eu vi foi Cristiano Ronaldo. E depois, diria que Neymar. Neymar é bom pra caramba. João Lucas 5 e depois Iniesta. E depois, eu tive muita sorte. Queria ter visto o Henry, esse eu não vi. João Lucas 5. Beckler, o Barça teria dinheiro fair play para trazer um ponta em janeiro? Baena seria uma boa. Seria uma boa, mas não tem. Não tem nada previsto para que em janeiro o Barcelona... Tipo, não vai entrar nenhum dinheiro a mais para que em janeiro o Barcelona faça uma contratação assim. Não tem nada previsto para que isso aconteça. A última, meu povo, Natan Bergamo. O que você acha dos haters que enchem o seu saco por conta do Barça? Isso daqui eu acho bem ok. Se você não gosta de mim porque eu acho o Messi melhor do que o Cristiano Ronaldo, e eu sempre achei, eu sempre falei, ou porque eu questiono que o Neymar não devia ter dado um soco na cara de um torcedor do Rennes, ou que a passagem dele no Paris Saint-Germain com 2 gols no mata-mata de Champions eu acho muito incompleta e tal. Se você não gosta de mim por essas coisas, tá ok. Isso é só futebol, dentro de campo, eu tenho uma opinião, você tem outra, eu não tenho a menor pretensão de estar certo, de ser o dono da verdade. A outra questão é a mais importante. Eu não quero ser conhecido por aí como racista porque eu não sou. Isso me incomoda. Agora, você torce pro Barça, então eu tenho hate em cima de você. Eu não posso fazer nada. Eu torço pro Barça, você tem hate em cima de mim. As minhas análises do Barcelona eu tento ser o máximo justo que eu posso. Tanto que muitas vezes eu acho que o Barcelona não vai ganhar, que não é favorito e tal, e tem muito torcedor do Barça que fica chateado comigo também, mas é o que eu acho. Eu não posso achar outra coisa se eu acho, se é o que eu analiso, se é como eu vejo o futebol. E às vezes eu vou estar mais certo, às vezes menos certo, às vezes o meu comentário vai ser melhor ou pior. Eu não estou nem aí, na real. Nem aí. Não é que eu não estou nem aí, que eu estou desprezando a opinião das pessoas. Eu não me afeto pessoalmente se um dia eu abro o meu telefone e tem 300 mensagens de torcedores Cristiano Ronaldo falando que eu não sei nada de jornalismo porque o Cristiano é melhor que o Messi. Pô, beleza. Ele acha uma coisa, eu acho outra e ele simplesmente aqui foi agressivo, porque às vezes o público é. A questão dessa semana é o que incomoda realmente muito mais. E por isso eu gastei aqui 10 minutos do vídeo falando sobre ela. Mais hate, porque eu gosto do Barça, nada. Lido disso de uma forma totalmente natural. Até porque nem tem tanto assim. Normalmente as pessoas são de boa. Meu povo, 52 minutos. Falei de futebol como sempre. Segui a vida como sempre, como deve ser. E falei também o tanto que eu achava que eu deveria falar sobre um tema que vocês estão ou me xingando ou mandando mensagem de apoio durante toda a semana. Esse canal sempre foi um canal para me comunicar com vocês, para eu falar de futebol, para eu falar de outras coisas. Tem dia que eu falo aqui de barbaridades, coisas mais engraçadas e tal. Já falei de temas mais sérios também. E é assim que vai ser. Eu me sinto muito confortável para que no meu canal eu fale das minhas coisas do jeito que eu entendo. E eu vou continuar fazendo isso, tá? Então, muito obrigado a vocês que assistiram, que gastaram 10 minutos da vida de vocês. Bom, 55 minutos no total, mas 10 minutos para ver um desabafo meu que talvez nem precisasse fazer ou eu nem devesse fazer. Mas eu fiz porque vocês são o meu respeitável público e eu devo explicações a vocês. Devo respeito, verdade, carinho e explicações. E é o que eu tentei fazer hoje, e é o que eu tento fazer sempre, e é o que eu vou fazer amanhã depois de Barcelona e Espanhol, e é o que eu vou fazer segunda-feira no Café com Beckler, terça-feira análise de Champions, quarta-feira análise de Champions, e assim será, com maior respeito, humildade, carinho e verdade que eu consegui levar a vocês. Bom final de semana. Vai perder a cabeça e ser feliz. Muito obrigado, gente. Valeu.